Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Sexto Monumento, o vosso podcast favorito de ciclismo. E esta semana é uma semana especial porque vamos estar em dose dupla. Hoje estou aqui com o Eduardo Gonçalves para falarmos sobre a Volta à Romandia, sobre essa vitória do João Almeida, a segunda consecutiva em provas do World Tour do corredor da Way Emirates. E mais lá para o quarta ou quinta-feira sairá o nosso episódio especial de antevisão do Giro, que começa na sexta na Albânia. Mas uma vez que houve este momento especial, esta vitória do João Almeida na Volta à Romandia, provavelmente uma das mais importantes da carreira, a par daquela que foi a do País Basco há umas semanas, decidimos aqui separar em dois episódios para também não ficarem episódios gigantes. Por isso, Eduardo, seja muito bem-vindo à nossa companhia. Se João Almeida passou aqui um bocadinho uma fase onde não chegavam as vitórias em corridas, porque ele era sempre aquele corredor regular que fazia top 10 em todas as corridas e alguns pódios. Ele não vencia uma geral desde 2021, quando venceu a Volta à Polónia e a Volta ao Luxemburgo. E agora fecha aqui nesta semana, no período de menos de um mês, duas vitórias importantíssimas em duas corridas World Tour, e acima de tudo confirma aquilo que nós vimos dizendo há algum tempo, que quando não está o Vingegaard, o Pogacar ou o Roglic, que o Almeida é um dos favoritos, e confirmou com esta vitória no dia de ontem. Olá, David. Olá também aos nossos queridos ouvintes. Eu acho que tu tocas aí num ponto fundamental neste nosso comentário sobre esta vitória de João Almeida na Volta à Romandia, que é essa consistência que ele nos habituou, que já vem dos anos da Quick Step, mas que muitas vezes não era depois premiado com a vitória, coisa que ele tem vindo a alterar neste ano e que me parece trazer-lhe um estatuto altamente diferenciado junto do pelotão internacional, algo que estava claramente em falta e que nós vemos acontecer em dose dupla já neste ano. É verdade que me parece que o João Almeida deu um salto de qualidade gigantesco desde a volta à Suíça do ano passado, que depois acabou por chegar também ao quarto lugar no Tour, e depois de uma volta que não sabemos bem aquilo que poderia ter acontecido devido àquela desistência novamente por doença, mas parece-me que é um João Almeida que está cada vez mais consistente e na falta, como tu dizias, de ciclistas voltistas de primeira linha, pelo menos naquele top 4 que tem Roglic, Pogacar, Vingegaard e Evenepoel, apesar do Evenepoel estar aqui, mas ainda numa fase muito prematura da preparação devido ao acidente que teve. Mas a verdade é que o João Almeida, na ausência destes ciclistas, é um favorito, é claramente um favorito, e andar como tem andado, é difícil não ganhar. Parece-me que aquilo que vimos na Romandia era que era difícil não ganhar. Muito forte na montanha, como já nos habituou, parece-me cada vez mais forte ainda. E depois fez um contrarrelógio ao seu nível, porque também é um facto que o João Almeida parece que a determinada altura tinha regredido o seu nível no contrarrelógio, ali nos anos 2022, 2023, quando comparado com as excelentes exibições que ele fazia na Quick Step. Mas a verdade é que eu diria que desde junho, julho do ano passado, essa parte também melhorou. E foi essa consistência no contrarrelógio que ontem acabou por garantir uma vitória na Romandia, que só não aconteceu no dia anterior, porque também tivemos um super Lenny Martinez, que também acho que é completamente justo evidenciar. Por isso sim, concordo inteiramente e plenamente com as tuas palavras. Acho que é um João Almeida que, para além dessa consistência, está agora a agarrar as corridas de outra forma, mais bem posicionado, também é um ponto a favor. Apareceu-me o grande bónus desta Romandia foi esse posicionamento que ele teve sempre em conta,
e é um facto que tem um ciclista que está a dar um passo em frente, e ainda bem para nós portugueses que assim é. O pódio final desta corrida ficou com João Almeida, Lenny Martinez e Jay Vine, que de facto foram, digamos, os protagonistas destas etapas finais, isto desde a última vez que estivemos aqui. Na sexta-feira, na chegada a Cossonay, o Jay Vine venceu a etapa com o Lenny Martinez em segundo e o João Almeida em terceiro, com um ataque nesta subida final, que era relativamente curta. E depois no sábado a etapa rainha, com chegada ao Tion 2000, onde vimos aqui, Eduardo, uma grande disputa de João Almeida contra Lenny Martinez e também Jay Vine no início, numa subida que toda a gente estava, digamos, muito ansiosa por ver, porque é uma subida que impõe respeito, com os seus 20 km de duração, de Quase extensão, 8%. e sabia-se que em princípio iria decidir ou contribuir muito para a decisão final da etapa, e começou a ser atacada desde cedo. Curiosamente foi uma equipa que talvez até amarrou mais na corrida, até foi a Lotto, a pensar provavelmente em Lennart Van Etvelt, que estava bem posicionado na geral, porque ele tinha estado naquela fuga de quinta-feira, mas foi uma desilusão. O corredor belga terminou apenas em 21º. A Bahrein também esteve pela frente com o Jack Haig e tudo mais, mas depois a coisa começa a desenrolar-se quando a YA Emirates escolhe aqui uma tática de tentar usar a sua superioridade numérica, e tentou, ora com Jay Vine, ora com João Almeida, tentar isolar-se, mas a verdade é que houve aqui um pequeno francês que estava endiabrado. Sim, sem dúvida, e agarrou-se enquanto podia. Tanto o Jay Vine como o João Almeida chegaram a ter alguma distância para ele, mas ele fechou muito bem sempre o espaço. Acho que foi absolutamente inteligente na forma como correu, tendo em conta que seguia a inferioridade numérica. Acho também que a UAE acabou por ser também muito ofensiva, e foi também bastante inteligente na forma como abordou a corrida, no sentido de saber que o perigo estava no Lenny Martinez, e perceber que era o Lenny Martinez que tinham de deixar para trás, depois de o Remco já ter realmente largado a frente da corrida, e de se verificar que ele já não estava, desligou-se totalmente. Aliás, ele fez um trabalho ali que eventualmente vamos conversar aí a seguir, mas que pode ser questionável, de tentar defender ali a posição do Lecerf, do colega de equipa. Mas a verdade é que, vendo o Remco para trás, a ideia era deixar o Lenny Martinez também para trás. Acabou por não acontecer, porque o francês batalhou de uma forma bravíssima, mas a verdade é que acho que a partir do momento em que o Remco fica para trás, a UAE, de uma forma ou de outra, mesmo na impossibilidade de não ganhar a etapa, que foi aquilo que acabou por se verificar, acho que em termos de geral ganhava uma vantagem substancial, no sentido em que o Lenny Martinez, em teoria, e acabou por se ver, apesar de se ter defendido muito bem no contrarrelógio, mas a verdade é que, em teoria, seria mais benéfica tanto ao Jay Vine como ao João Almeida esse contrarrelógio final em Genebra no último dia. Por isso, acho que, apesar do Lenny Martinez ter batalhado muito, e acho que é uma surpresa aquilo que ele tem feito este ano, porque o talento estava lá desde as camadas mais jovens, mas esta mudança para a Bahrein acaba por ser vantajosa, pelo menos para já. Acho que é uma aposta que acabou por correr muito bem, porque tem feito resultados muito consistentes também. Lembrar que ele tem apenas 21 anos, é um talento que traz aqui muitas esperanças aos franceses, mas não é só aquilo que ele fez na Romandia. Lembrar também que já tinha feito um excelente quarto lugar na Flash Wallonne, e tinha estado também muito bem tanto na volta à Catalunha como na Comunidade Valenciana. No Paris-Nice acabou por pagar também ali um bocadinho aquele dia de muitas perdas naquela descida, que depois acabou por também fazer com que o João Almeida ficasse muito para trás. Mas a verdade é que é um Lenny Martinez que me parece a caminhar para o seu melhor momento, e que ainda este ano pode fazer aí resultados surpreendentes nas grandes voltas. A verdade é que, mesmo
a inferioridade numérica, posso dizer que gostei muito de ver o Lenny Martínez a correr. Obviamente que enquanto português torcia para que ele ficasse para trás e que João Almeida pudesse largá-lo definitivamente, mas ele batalhou de uma forma heroica e de facto tenho gostado muito de ver o Lenny Martínez a correr neste início de época. Realmente ele tem estado sempre na discussão das provas que tem participado, ficou a faltar nesse Paris-Nice, foi um dos afetados por aquela etapa das Bordeaux, depois de ter ganho uma etapa, já é a segunda vitória dele este ano, por isso está em muito boa forma. Veremos como é que ele vai estar no Tour, se os franceses vão ter mais alguém em quem depositar as suas confianças, mas este ainda tem alguns anos para poder defraudar, não é? Sim, Tem aqui algum crédito. jovem, apenas 21 anos, e é natural também este seu crescimento, não é? Porque 21 anos, se bem que este é o seu terceiro ano numa equipa World Tour, depois de 2 anos na Groupama, é natural que as coisas vão evoluindo, se bem que ele é um corredor com ele lembramos logo no seu primeiro ano de profissional, naquela Vuelta onde chegou a andar de camisola vermelha e tudo, ele teve uma entrada assim de rompante no mundo do profissionalismo e agora é normal que esteja a consolidar. Estava a dizer, David, e acho que também está a dar um passo em frente em termos de contrarrelógio, que é devido ao seu peso, ao seu grande handicap, e pelo menos aqui na Romandia acabou por se defender muito bem nesta última etapa, neste último contrarrelógio, e acho que é absolutamente positivo e será decisivo na carreira dele, se alguma vez quiser ter a expectativa de lutar por uma grande volta. Tem de ser por aí, porque ele é um excelente escalador, mas o peso que tem realmente limita-o em contrarrelógios, e tem de trabalhar muito essa parte para poder limitar as perdas quando encontrar, por exemplo, um Remco com um Pogačar pela frente. De resto, foi como tu disseste, uma etapa onde o Evenepoel cedo ficou para trás, mas depois ele acaba por pôr-se ali ao trabalho para o Le Cerf, de certa forma, mas foi a gerir o ritmo esforço, que também lhe parecia ir confortável, digo eu, dentro claro que a expectativa dele era discutir a etapa e discutir a geral, mas a partir daí foi no melhor ritmo que lhe permitiu chegar à meta, e ele chegou em 11º, lá está, com o seu colega de equipa, que tinha sido outro que tinha estado na tal fuga, que tinha ganho alguma vantagem, e acabou também por chegar junto com o Evenepoel, mas foi uma etapa de muitas surpresas, porque vimos nomes como o Cristiano Rodrigues e o Mathies Rondelli, e também podemos falar do Jorgen Nordhagen, porque é um corredor jovem da Visma, mais um. Fecharam todos no top 10, foi algo surpreendente. Acho que principalmente o Rondel, que sim, era um nome que eu não estava à espera, deste francês da Tudor, que finaliza aqui neste fechou em 7º e ainda fechou em top 10 da geral, uma excelente indicação para a Tudor. E também falar do Fortunato, que foi terceiro. Ele já tinha vencido uma etapa e a Astana continua na sua senda de conquistar pontos, isto depois de também nesta semana terem ganho na Turquia, ganho na Bélgica, a confirmação de que eles estão empenhadíssimos nesta fuga à despromoção. Parece Boa Vista. Sim, foi um Fortunato. Eu devo dizer que sempre foi um ciclista que eu gostei, já desde a altura da Olo Cometa, agora Polti. Era um ciclista que eu achava que poderia ter um futuro diferente daquele que teve. Ainda tem 28 anos apenas, mas acho que as grandes expectativas que pelo menos eu depositava nele já estão algo esfumadas, e já não o via a correr desta forma há muito tempo. Sim, ele ficou-nos ali na retina quando venceu aquela etapa do Giro em 2021, e de lá para cá a coisa tinha demorado a
a andar. Sim, a verdade é que o primeiro ano de Astana também não foi nada de especial, pelo contrário. E a verdade é que este ano também ainda não tínhamos visto grande coisa. Mas acho que este Tour de Romandia, esta volta à Romandia, foi a sua melhor performance nos últimos anos. E sinceramente gostava que fosse aqui um ponto de viragem nesta sua carreira. É um ciclista que sobe absolutamente bem. Claro que depois pagou o esforço do dia anterior, porque claramente também não é um bom contrarrelogista, pelo contrário, é um zero absoluto em termos de contrarrelógio. A verdade é que fez uma excelente volta à Romandia, sempre muito bem nas subidas, para além da vitória, esse excelente terceiro lugar nessa etapa do Tion 2000. E dizer também, acho que é justo, que o Fortunato só cedeu quando o AE começou a atacar à vez o Lenny Martinez, e ele aí descolou definitivamente porque estava difícil, mas ainda assim depois junta-se ali ao grupo que recebe também o Carlos Rodrigues, e acabou por fechar muito bem, por finalizar muito bem a etapa, e acaba por fazer um quarto lugar na geral, também muito positivo. Pronto, obviamente que este quarto lugar ele acaba por ficar fora do pódio, muito possivelmente por causa do contrarrelógio menos bom que tem, ou neste caso fraco, é o contrarrelógio que tem, mas também seria absolutamente justo que finalizasse no pódio, tendo em conta a consistência que apresentou nesta volta à Romandia. Nesse contrarrelógio, a vitória sorriu a remo com o Evenepoel. Nem tudo foram más notícias, pelo menos a arma dele Está no lá. contrarrelógio continua intacta, mesmo em dias em que não está a subir melhor. Mas eu acho que a grande surpresa, e tu já falaste bem, foi mesmo este excelente contrarrelógio de João Almeida. Eu até fiquei surpreendido dele ficar à frente do Jay Vine que não podemos esquecer, no ano passado ele foi quarto ou quinto no campeonato do mundo, e ele estava a lutar pelo pódio até ter tido uma queda na parte final. Eu fiquei muito surpreendido de ele ter batido o Jay Vine no contrarrelógio, mas lá está mais uma confirmação do que tu dizias, da excelente forma que ele está, e vem tudo junto, não só a subir, mas também os contrarrelógios, o posicionamento está mesmo. É como dizia o Ronaldo, dizia que os gols eram como o ketchup. O Cristiano, o João também está um bocado nessa fase. Sim, sem dúvida, e se reparares, exceto aquilo que foram os contrarrelógios por equipas, e neste caso especialmente o Paris-Nice, que foi o único que ele fez, em que realmente a UAE fraquejou. Mas ele tem feito sempre contrarrelógios muito positivos este ano. Ele faz terceiro na volta à Comunidade Valenciana, depois faz aquele sexto lugar no Algarve, que acaba por perder a geral para o Vingegaard, mas acho que ainda assim, com a start list que havia nessa volta ao Algarve, acaba por não ser nada mau o sexto lugar que ele fez. Aliás, eu lembro-me que na altura, na subida ao Malhão, ele acaba por fazer o melhor tempo, ou seja, ele perde tempo na fase plana e acaba por ser o melhor a subir. Por isso é uma semi-cronoescalada que acaba por ter aqui um impacto diferente, mas depois acaba por fazer segundo também no contrarrelógio do País Basco, onde ele ganhou, e agora novamente segundo na volta à Romandia. Por isso acho que é um João Almeida que de facto está a voltar àquele nível que ele nos habituou em termos de contrarrelógio na Quick Step. Aí sim dava gosto de ver o contrarrelógio do João Almeida. Creio que também devido à sua evolução na montanha possa ter perdido aqui alguma performance no contrarrelógio, mas acho que está a recuperar e os resultados falam por si. Acho que é inegável que ele atingiu aqui um nível mais alto este ano no contrarrelógio, por isso acredito que isso também passa a ser muito importante naquilo que aí vem até o final da temporada, e que passam desde logo pelo Tour e pela Vuelta. E esse contrarrelógio com certeza vai ser muito importante nessas duas grandes voltas. Deixa-me só deixar uma nota, David, acho que é importante também referir isto. Se considerarmos aqui as 7 grandes voltas por etapa, grandes voltas de uma semana, obviamente, deixar aqui nota que o João Almeida, até o momento da sua carreira, tem já um segundo lugar no Tirreno, um sexto no Paris-Nice, mais uma etapa, um primeiro lugar no País Basco, mais 2 etapas, um terceiro lugar na Catalunha, mais uma etapa, vitória na Romandia
infelizmente sem etapas, mas a vitória já foi boa, e Suíça, um segundo lugar, mais etapas também. O Dauphiné, obviamente, ainda não correu, por isso não temos aqui referências, mas acho que em termos de etapas de uma semana, em termos de voltas de uma semana, por etapas, acho que é já aqui um cartão de visita muito, muito bom para o João Almeida. Acho que já adquiriu aqui um estatuto que é inegável. Deixar só nota disto, que acho que é importante para o ciclismo português. Não me recordo de nenhum ciclista até o momento a se apresentar com estes números, com estes dados na sua carreira, e o João Almeida ainda tem 26 anos. Sim, está realmente em excelente forma, e mais uma vez a prova dessa regularidade. Por isso, eu acho que batemos tanto nele, não é? Às vezes. Sim, mas esta provavelmente é a melhor época dele até ao momento, se bem que se nos lembrarmos bem, em 2023 ele fez pódio em todas as corridas por todas as provas por etapas, menos na Vuelta, e no ano passado tem o quarto no Tour. Achas que podemos estar a caminho da melhor época, talvez? Não sei, depois é sempre relativo, mas com duas vitórias já em corridas, em gerais finais, podemos estar a caminho da melhor época da carreira do João Almeida? David, eu creio que sim, é uma análise algo subjetiva de se fazer, porque a verdade é que ele já fez um pódio no Giro em 2023, faz um quarto lugar no Tour, que é sensacional o ano passado, e principalmente para o desporto português. E este ano todos gostaríamos que ele fizesse algo semelhante, ou no Tour ou na Vuelta. A verdade é que, mesmo que isso não aconteça, nunca será uma época negativa, tendo em conta aquilo que ele conquistou até o momento. E estas duas vitórias tanto no País Vasco como na Romandia, que eu creio que ainda pode ser aqui acrescentada também a volta à Suíça. A verdade é que já não é nada mal, pelo contrário, é uma excelente época do João Almeida, aconteça aquilo que acontecer. Agora, muito honestamente, David, e pelo nível que ele está a apresentar, eu acho que não vai ficar por aqui. Eu acho que ou no Tour ou na Vuelta ele vai voltar a acrescentar algo que ainda não tem no palmarés. Não digo em termos de vitória, mas em termos de classificação geral, pode alcançar aqui um lugar que ainda não tenha feito, ou numa ou noutra grande volta, para coroar uma época que eventualmente vai acabar por ser a melhor da carreira dele até o momento. Por isso concordo contigo naquilo que dizias. Ele neste momento, em termos de ranking, é o segundo, apenas atrás do Pogacar, em termos dos rankings. Pronto, o que também é subjetivo. Ele também correu muito, por isso é normal que já tenha acumulado muitos pontos. Tem neste momento 31 dias, todos em provas de uma semana, como dissemos. O pior resultado dele este ano é sexto. Pronto, não estou, tem também o 16º na Figueira Champions Classic, mas estou a falar de classificações gerais, o que mostra de facto esse grande nível que ele está a ter, e por isso esperemos que com o passar das semanas mais surpresas venham pelo caminho. Ele por agora deverá descansar, e tem no calendário apenas, entre aspas, a volta à Suíça, Tour de France e a volta à Espanha. Veremos depois aqui, e talvez a participação nos mundiais, tendo em conta o perfil da prova. Acho muito provável que ele lá esteja, e veremos o que é que poderá acontecer até o final da época. Quem sabe mais uma vitória numa etapa, numa grande volta, seria bom. Ou já abriste aí o véu a voltar a sorrir na Suíça, onde os corredores portugueses tanto gostam de vencer, não é? Por isso, quem sabe já vinha com um ano de atraso, se bem que ficou bem entregue ao Adam Yates ano passado, também é justo dizê-lo. Veremos o que é que poderá acontecer no que resta da temporada do João Almeida. A verdade é que esta primeira parte, ele agora vai ter aqui um mesito de interregno, correu-lhe muito bem. Como disse, nós vamos estar de volta para falarmos da divisão do Giro, que não terá João Almeida, mas terá Roglic, terá Juan Ayuso, terá
António Tiberi, em termos portugueses, terá a estreia do Afonso Eulálio numa grande volta, começa logo assim a entrar de cara numa grande volta, e vamos ao longo desta semana fazer a antevisão desse Giro de Itália. Mas por agora acho que pela grandeza da conquista merecia aqui o João um programa só para si, se bem que é uma semana onde também, como dissemos na semana passada, tivemos o início da volta à Espanha feminina, que começou no domingo com um contrarrelógio vencido pela Lidl Trek, que eram as grandes favoritas, apesar de uma situação caótica com a equipa da Team Visma Lisa Bike, e que mereceu umas críticas de algumas corredoras que disseram que o trabalho dos comissários em termos de verificação das bicicletas estava muito demorado, e que elas apresentaram-se com a antecedência necessária e que a equipa antes dela não o fez, que diz que seria a Movistar, e por isso atrasou ali todo o processo. Mas pelos vistos a Movistar já foi multada também, David. Eu li qualquer coisa nesse sentido. Sim. É provável, porque penso que a Movistar também teve alguma corredora também assim a começar em cima da hora, e depois também tiveram problemas porque a Cat Ferguson furou mal, começou o contra-relógio. Ela terminou a 2 minutos das colegas de equipa. Nós vimos, quase toda a gente viu as imagens depois da Team Visma Lisa Bike, onde uma corredora saiu de cima da rampa de lançamento atrasada, e depois houve outra que até veio da rampa dos carros. Ficou assim essa grande confusão, mas a corrida começou com a vitória da Lidl Trek, e passou em primeiro até a Ellen Van Dijk, o que ficou até bem, porque fechava-se o dia da mãe, não é? E ela Exatamente. das que estão a participar, a única mãe da equipa, apesar de que há outras corredoras que também são mães. Em segunda ficou a SD Works, em terceiro a Liv Alula, e depois em quarto a Française de Demi Vollering, e em quinto a Canyon de Cassiane Viadoma. E tivemos já na segunda-feira a primeira etapa, que teve um final sprint com vitória para a Marianne Vos, e ascensão à liderança da Letícia Paternoster, que foi segunda. Provavelmente, se isto estamos nós a especular, não é? se a equipa da Visma Lisa Bike tivesse conseguido começar a tempo, talvez hoje pudéssemos ter a Marianne Vos no fim do dia na camisola liderança. vermelha, não é? Não acontece, ela subiu apenas a 12ª, está a 8 segundos da italiana Letícia Paternoster. Assim despedimos, voltamos ainda durante esta semana para fazer a antevisão do Giro. Fica uma nota, infelizmente este ano as nossas agendas não nos permitem, como em anos anteriores. Penso que, não sei se foram 3 ou 4 anos que nós fizemos os episódios. 22, 23 e 24. Exato. Foram 3 anos que nós fizemos em todas as grandes voltas os episódios diários exclusivos para patronos, o jogo das apostas, que sabemos que as pessoas gostavam muito, mas infelizmente a vida é assim, e não temos uma disponibilidade tão grande este ano para fazer esses episódios diários. Já tivemos até antigos patronos a perguntarem-nos se nós iríamos fazer isso. Infelizmente não vai ser o caso este ano, mas ficamos contentes de saber que as pessoas gostam de nós e até queriam, mas não dá para tudo. Mas semanalmente vamos aqui acompanhar o Giro e depois o Tour, e depois a volta para contar todas as peripécias agora desta época das grandes voltas, que é sempre andar. Até para a semana, não? Até daqui uns dias para falarmos do Giro. Eduardo, um abraço. Um abraço, David.